Oi, eu sou Eduardo Laranjeira, tenho uma consultoria de branding, a Above Branding, e hoje eu vou te trazer uma ideia para mudar o patamar das suas propostas. Quando a gente fala de proposta de serviço, um problema é a intangibilidade. Então, muitas vezes, o cliente ele até entende o que você fala, mas ele não se sente totalmente confortável em tomar uma decisão porque faltou clareza, porque faltou, de fato, uma certeza da parte dele para tomar aquele passo. Mas como é que funciona? Uma capa, aqui eu sempre coloco o nome do cliente, uma foto nossa trazendo o nosso propósito de elevar marcas ao novo patamar, os resultados esperados de forma geral de um processo de rebranding, tá? Então ali ainda não é necessariamente personalizado para aquele cliente. Resultados anteriores que já alcançamos, o que consideramos como nossos diferenciais, onde já atendemos clientes, então no caso aqui tem uma imagem de toda a América Latina, com o Brasil ali sublinhado, processos de aceleração ou mentoria que já participamos. Depois desses processos de mentoria, aqui os clientes, quem são os principais, alguns depoimentos, e aí a gente entra nos cases. Depois desses cases, tem a página de contexto daquela proposta, então o que foi que eu entendi daquele cliente para gerar aquela proposta, a dor principal e tudo mais, eu posso também mostrar como é que faz isso em outro momento. E aí depois nós vamos para as fases do trabalho. Mas indo direto para esse framework, para o framework Merck, o que é que eu acredito que tem que ter quando você vai explicar as fases do seu projeto para o cliente? Aqui, algo muito simples, que é o M de matéria-prima. Então, naquele trabalho, o que é que você vai estar usando para basear aquela fase? Depois, entregáveis, e aí vem o vídeo sobre tangibilização, sobre produtização, que é justamente qual é o entregável, então qual é o documento, qual é de fato o produto que ele vai receber daquela fase, então os entregáveis daquela fase. Os resultados, então o que é que ele vai extrair, não do processo como um todo, mas daquele momento exato do processo. E por último aqui, o cronograma. Então, dentro do cronograma, quando é que aquilo ali vai acontecer? Então você já sabe que o Merck é matéria-prima, entregáveis, resultado e cronograma. Como é que isso acontece na prática? A gente tem aqui a tela da fase de estratégia, que é a fase onde nós criamos o posicionamento de marca do cliente. Se você for uma empresa, vamos supor, de identidade visual, se você for um estúdio de design, aqui seria a fase de criação do logo. Se você for uma agência, aqui seria a fase, vamos supor, de implementação realmente do social media ou da gestão de tráfego. Se você for uma empresa de software, aqui seria a fase do desenvolvimento. Então, essa aqui é a fase que é o coração do processo, que digamos é pelo que realmente o cliente está pagando. E aí o que é que a gente tem aqui? Vamos lá aqui para a tela. Na tela, vocês veem aqui o Merck. Primeiro, matéria-prima, entregáveis, resultado, e por último aqui, um pouquinho mais discreto, o cronograma. Na matéria-prima, o que é que a gente vai ter? O que é que você vai usar para criar aquilo? No nosso caso, o que veio da imersão, da fase anterior. Como cada público-alvo interage, as opções de posicionamento, as possíveis formas de organizar a marca. Então isso vai ser o que vamos usar para criar esses entregáveis. Isso é a matéria-prima. Vamos supor, numa empresa de software seria o backlog, numa agência seria a fase de entrevistas, seria a fase de reuniões, seria o briefing. Matéria-prima numa agência aqui seria o briefing. No estúdio de design, mesma coisa. E assim vai. Na fase de automação seriam os processos, o mapeamento dos processos.
Então, aqui a fase de matéria-prima é tudo que você usa para os entregáveis. E por que a matéria-prima ela precisa estar presente e precisa ser exibida? Porque antes ela vinha como uma coisa que estava implícita. É claro que você ia ter uma matéria-prima, mas para a gente tangibilizar, é sempre bom que isso seja exibido. Então aqui você mostra tudo que vai ser utilizado. Para quê? Para mostrar também que as fases anteriores do processo, elas não foram em vão, elas não foram perfumaria. Elas existiram para gerar um conteúdo, para gerar de fato valor, que isso aqui não é só para a consultoria estar por dentro. Isso aqui, a primeira fase de imersão, a primeira fase de backlog, a primeira fase de briefing, não é só para você como agência, você como prestador de serviço entender o teu cliente. É para gerar valor para o teu cliente. É para o teu cliente descobrir coisas novas. Então é para isso que a gente mostra aqui essa matéria-prima. Para ele ver que, poxa, ela não existiu só para a Bolve, só para a sua empresa entender o cliente. Ela existiu para o cliente se entender, para o cliente se autoconhecer, para o cliente descobrir coisas novas. Então, automaticamente, ela valeu um dinheiro a ser cobrado. Ela não é simplesmente uma fase de setup vazia. Não. Ela é uma fase onde são descobertas novas oportunidades. E por isso, ela merece ser paga. Depois dessa matéria-prima muito bem esclarecida aqui na proposta, a gente vai para os entregáveis. O que é que são os entregáveis? Aí não precisa nem rebuscar muito. São os documentos, aqui no caso da consultoria, os documentos principais pelo qual o cliente pagou por aquela fase. No caso de uma agência, seria o planejamento, o documento de planejamento. No caso de uma empresa de software, vamos supor, seria de fato o código ali que estaria sendo desenvolvido, que você iria entregar à aplicação. No caso de uma empresa de automação, seriam as automações minimamente funcionais. Então é isso que você tem nessa fase aqui de entregáveis, o que é o principal daquela fase, ou quiçá do projeto como um todo, tá? E isso aqui precisa ser falado, precisa ser descrito ponto por ponto. Nessa fase aqui de estratégia, esse projeto aqui do print foi um pouco mais simples, então a gente trouxe só posicionamento e proposta de valor, que é o mínimo que a gente entrega de estratégia de branding na Above. Então, posicionamento, define com precisão o que é e o que não é, os pontos de paridade e diferença, que eu já expliquei em outro vídeo para vocês, e os diferenciais comprováveis da empresa. Coloquei esse XXX aqui porque essa proposta é um print real, tá? Essa proposta realmente foi aprovada, foi vendida, e aí eu trouxe como um benchmark para vocês. Aqui na proposta de valor, os benefícios funcionais e emocionais, com evidências e cases que sustentam cada escolha. Então a gente diz, ó, no posicionamento a gente vai trazer o que é e o que não é, os pontos de paridade, os pontos de diferença, os diferenciais comprováveis. Na parte de proposta de valor, a gente vai trazer os benefícios funcionais e emocionais, com as evidências e cases. Enquanto eu estou falando disso, eu mostro aqui um pouquinho, depois eu compartilho uma tela de uma entrega real, aí editada, de outro cliente, para não expor dado, não expor nada, sempre muito cuidado com isso, né? Para a gente não expor dado confidencial. E aí, nos entregáveis, a gente fala e a gente mostra quais são esses entregáveis. Já dei aqui os outros exemplos. E o que é essa outra seção aqui do MERC, o R de resultados? Qual é o resultado esperado daquela fase específica, daqueles entregáveis específicos que foram construídos com aquela matéria-prima? Você tá, percebam, é a mesma coisa da produtização, sendo que mais específica. A gente está trazendo sempre tangibilização para o processo. A gente está dizendo o que é que a gente vai construir, com o que a gente vai construir, o que é que a gente vai gerar de resultado, qual vai ser o output e o cronograma. Então, onde é que ela vai estar no tempo e no espaço.
E nos resultados, são os resultados daquela fase específica. Então, alinhamento entre áreas, marketing, vendas, técnico, um discurso, várias aplicações. Diferenciação comunicável. O pioneirismo vira argumento de escolha, autoridade e até de preço. Prontidão para escalar na América Latina sem reescrever estratégia. Isso aqui tudo, os resultados, lembrem-se. Vou escrever até por cima aqui, tá? Sempre personalizados para aquele cliente específico, para aquela fase, para aqueles entregáveis específicos. Isso aqui tem que ser personalizado. O cliente ele tem que se ver aqui. Se ele não se vê, esquece. Aí nem adianta estar aqui. Então, todos esses resultados personalizados para o cliente se enxergar nesse momento e pensar, pô, realmente esse processo é para mim, é disso que eu preciso, são esses resultados aqui que eu estou buscando. Por quê? Porque aí ele vai ver resultado na fase de estratégia, ele vai ver resultado em cada uma dessas fases, porque em cada uma dessas fases eu vou mostrar essa mesma estrutura. Então ele vai ver que o projeto não tem nada para encher linguiça, não tem gordura. É de fato um projeto voltado para o que ele precisa para o momento dele. Porque os resultados estão explicando cada uma das fases. E aí, para fechar o MERC, a gente tem até mais discreto aqui o cronograma. Aqui estaremos na 3ª semana de projeto. Aí você pode botar, aqui estaremos, vamos supor, entre a semana ou o mês X e Y. Isso aqui pode ser feito. Por que eu não faço isso aqui? Porque eu tenho uma tela só de calendário. Então, quando eu passar, o cliente já vai ver que aquela fase de estratégia que foi conversada vai estar aqui entre a 3ª e a 4ª semana de projeto, depois, enfim, ele vai poder se localizar muito bem. E assim, a gente fecha esse cronograma MERC, recapitulando matéria-prima, entregáveis, resultados e cronograma dentro da sua proposta. Então, para cada fase do seu método, você traz essa lógica MERC. Recapitulando, matéria-prima, entregáveis, resultados e cronograma. E assim, você vai ter uma proposta que ela consegue se sustentar. Ela não precisa do teu discurso, porque ela está suficientemente tangível para o cliente sentir segurança para tomar a decisão, mostrar para os sócios e não ficar com dor de cabeça para explicar, eita, eu não lembro qual é a necessidade disso aqui, eita, eu não lembro o que é que vai ter de resultado aqui dessa fase. Não. Por quê? Porque a tua própria proposta comercial vai se manter em pé sozinha. Então você não vai ter dor de cabeça a partir do momento que estruturar e que aplicar o framework MERC na sua proposta comercial. Isso aqui, para descrição das etapas, é fenomenal. Faça isso que não vai se arrepender. Em outro vídeo, eu vou entrar nos pormenores de cada slide aqui da nossa proposta que a gente utiliza para vender projetos que vão de 10 a 30, 40, 60, até 120, 130 mil. E aqui tudo, de fato, validado. Isso não é uma hipótese, isso aqui é o que eu faço na prática, tá? Isso aqui, vocês sabem que às vezes eu mostro hipóteses, mas isso nós já aplicamos e já tivemos resultados, então o MERC ele está validado para vocês. Pessoal, se gostaram do vídeo, se acharam útil, deixe seu gostei, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e a gente se vê numa próxima. Obrigado, valeu!